a assumir a liderança da sua vida, da sua realidade, em todas as áreas da sua vida? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Gente, vamos aguardando a turma entrar aí? Bom dia para quem está entrando, bom dia. Você está disposto a assumir a liderança da sua vida? Gente, eu estou nesse estudo, eu estou nessa expansão na minha vida pessoal, estudando muito o assunto, né? E aprendendo ferramentas para assumir a liderança sobre a minha vida, né? Assumir a liderança. E isso para mim é muito novo, né? E aí eu fui percebendo. Essa noite eu tive até uns sonhos assim muito interessantes, me mostrando o quanto eu evito em algumas áreas, né? Assumir essa liderança. A gente evita aparecer, né? A gente quer ficar escondidinho. Eu achava lindo, sabe? Falar assim. Não, eu gosto antigamente, né? Ah, eu sou eminência parda. Sabe? Quem sabe aí o que é eminência parda, né? Aquele que comanda, mas ele tá sempre nos bastidores. Não gosta de aparecer. E a gente vai internalizando esses comportamentos, sem perceber, a nossa vida começa a se tornar o efeito de tudo isso, né? Os sintomas vão aparecendo e a gente não percebe. E muitas vezes nós precisamos mesmo entrar no mergulho terapêutico, né? Com ferramentas para poder encontrar a raiz, aonde que está a raiz disso tudo e dar um belo de um pó de POC em tudo isso. E é o que eu tenho feito, né? Assim, é arregaçar as mangas e estar disposto. É fácil? É gostoso? Não. Você sair, você se movimentar de um espaço no qual você está acomodado, cristalizado, né? Não é fácil, mas vale a pena porque você percebe, quando você está presente, você está disposto a expandir consciência, o que acontece? Você olha para as coisas, você percebe que tem alguma coisa que não está encaixando. Sempre tem alguma coisa que ainda não está, né? Bem trabalhada e tudo. E aos poucos você vai pegando uma coisinha daqui, outra coisinha dali e vai expandindo, vai liberando crenças, vai liberando pontos de vista que você tem lá no inconsciente. E isso é um trabalho, Bom dia para quem está entrando, bom dia. Hoje o assunto é: você está disposto a exercer liderança na sua vida? Gente, liderança, eu nunca pensei, olha, eu vou te falar, eu estudo é novidade para mim, mas eu tô achando muito interessante isso, porque há um tempo atrás eu fiz umas perguntas, né? Estava fazendo perguntas, que energia eu posso ser para poder expandir o meu trabalho, né? Pedindo várias expansões na minha vida. E quando eu vi essa oportunidade de aprofundar nesse assunto da liderança pessoal, né? Eu falo pessoal, mas é na liderança, né? Eu entendi o que estava faltando. Faltando não, né? O que eu poderia trabalhar para liberar lá na raiz, né? A origem do que estava me impedindo, do meu boicote, né? A gente está sempre se boicotando. E aí eu tô trabalhando isso. E, gente, não tem idade nem tempo para trabalhar essas nossas crenças que nos limitam tanto, esses pontos de vista, essas personalidades que nós assumimos para ficarmos, às vezes, escondidos, né? Às vezes lá na família, lá atrás, você tinha que sumir, que ficar
que ficar escondido. A turma te achava, você sabe como é que é, né? Eu era o bode expiatório da família. Tudo era eu. Mas era uma coisa assim. Hoje eu olho, lógico, gente, falando de uma forma divertida, né? Sem querer, ai, porque é o julgamento. Mas era, gente, era de uma cretinice o que faziam comigo, todos da família. Era uma coisa impressionante. Eu fico olhando assim. Eu falo, gente, como pode seres humanos se reunirem e fazer uma coisa, né? Uma maldade dessa? A gente olha e fala, poxa vida, hein? Bando de humanos, né? Cruéis. Bando de humanos cruéis. E aí eu fico olhando e rindo para tudo isso, né? Porque de alguma forma eu escolhi tudo isso. E tá tudo certo, mas muito provavelmente essa situação toda, o que ela acontece? Ela vem meio que cutucando, revolvendo, né? Revirando o fundo do baú do meu inconsciente para que eu me cure nesse aspecto. Com certeza, em outras situações, né, em outras encadernações, eu já estava com esse processo de me esconder. Me esconder por medos, né? A gente vai passando situações traumáticas e um monte de coisa que acontece. E aí a gente vai para esse espaço de viver escondido, né? De estar sempre camuflado, escondidinho para ninguém perceber. E eu estou realmente nesse momento trabalhando essas questões e estou aqui também convidando vocês, né? Para poderem fazer essa reflexão e perceberem o quanto que esse medo da liderança na sua vida tá te trazendo empecilho para você fazer mais sucesso, para você se realizar, né? Além daquilo que você estabeleceu, além dos limites que você está estabelecendo na sua vida. Que a gente adora andar com o pé no freio. É um no freio, outro no acelerador. O acelerador você dá uma aceleradinha, o freio você vai e põe o pé no freio. Não. Né? Então, esse trabalho é um trabalho interno que você pode fazer em qualquer área da sua vida. Qualquer coisa que você perceber, começa a trabalhar, fazer perguntas e olhar para tudo que vem à tona e começa a fazer pode-poc, né? Pode-poc, vai liberando. Quando eu me deparei com a questão da liderança, eu nem sabia, sabe, aonde que eu estava enfiando a mão. Eu nem sabia. Eu fui, né? Teve um workshop que uma facilitadora estava oferecendo e eu fui lá e comprei. Aí eu olhei, quando eu entrei lá dentro, gente, eu comecei a rir de mim mesmo. Eu falei, olha, gente, sabe aquela arapuca que você entra, você meteu a mão na cumbuca, depois você fala, uau, tô presa aqui. Olha quanta coisa eu tenho para trabalhar, eu não fazia ideia. Eu fui guiada pelo meu inconsciente mesmo, né? Minha consciência maior falou, vai lá. Vai lá ver se você consegue, né? Vai acordar, vai despertar mais. Vai expandir mais a sua consciência e ser mais contribuição para o mundo, cada vez mais. É muito interessante quando a gente está trabalhando uma área, né? Nossa, e a gente começa a perceber, a ficar presente e perceber os diálogos internos, né? Você começa a perceber o que está rolando ali dentro, a conversa. E aí você só assiste a conversa, deixa ela acontecer e assiste. Ali tem personalidade, ali tem entidade, ali tem, né, o seu inconsciente, suas crenças, ponto de vista, tudo.
e papapá, aquela conversa toda. E eu tenho observado muito os meus diálogos internos e dando pó-de-poc o tempo todo, e percebendo a raiz dessa comunicação, né? O que tá lá no inconsciente, lá no porãozinho, escondidinho, e às vezes aparece umas camadas bem profundas, né? Que já tá, sabe aquelas camadas que tá uma em cima da outra, tá tudo coladinho? Aí você, quando você dá uma levantada, dá uma puxada, você fala, uau! Como pode melhorar? O que mais é possível? O universo esfrega na minha cara, né? E aí eu vou pedindo para eu esfregar na minha cara, e aí o universo pega a minha hiperconsciência, o meu duplo esfrega na minha cara. Eu tô autorizando, tô até pedindo, né? Mas é a melhor forma, é melhor assim do que ficar camuflado nos relacionamentos, na sua conta bancária, na sua realização profissional, né? É melhor que esfregue na sua cara do que você ter que ficar descobrindo em situações que às vezes não há necessidade de você sofrer. Uma coisa também que eu tenho olhado muito para mim, sabe? Essa crença inconsciente de que eu tenho que sofrer, que eu sempre tenho que pagar por alguma coisa, mas com muito suor e lágrima. Tem que ser difícil, tem que ter sofrimento para ter valor. Quem aí se identifica? O sofrimento valoroso. Eu adorei essa. O sofrimento valoroso, que a gente escolhe ter. É uma escolha inconsciente. Então, vai pelo mais fácil, você escolhe com facilidade, alegria, glória, leveza, ou você escolhe no perrengue, no difícil, como eu sofro, tá vendo? Olha, eu venci, mas eu tive que... Eu suei lá, gotas de sangue, eu chorei lágrimas de sangue. Quem já ouviu falar? Gente, nossa. Ser humano, a gente é muito dramático, né? Nossa, eu já ouvi muito isso. E esse trauma e drama todo, né? A gente pode fazer uma peça divertida, morrer de rir dos nossos desafios, daquilo que a gente pode trabalhar, daquilo que a gente pode expandir e tornar muito mais leve, mais facilitado, com muita facilidade. E eu tô sempre pedindo, sempre com facilidade. Muita facilidade. Então, eu tenho olhado esse diálogo interno e os pensamentos, né? As emoções que se apresentam, aliás, né? 98% não são nossos, e é do coletivo, a gente percebe as coisas, capta, né? É Bob Esponja. Os humanoides são Bob Esponja, atrai, né? Chupa para si. Pensamentos, sentimentos, emoções, quase 100% não são nossos. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo é assim, né? Tô falando humanoide, mas todos os humanos são assim. Capta, né? Então, você vê o que uma rede social, né? Dissemina. Você vai vendo os pontos de vista que você pega na rede social, as pessoas estão falando, daí a pouco tá todo mundo falando a mesma coisa. Eu olho para aquilo e falo, isso não é verdadeiro para mim, por favor. Consenso geral não é verdadeiro para mim. A Juliane, conquistas na dor e no esforço é uma crença cultural da sociedade, né? Exatamente, Juliane. Tá enraizado, né? Tem até a famosa frase, no paim, no gaim. Essa eu não conheço, não. No paim, no gaim? O que isso significa? Desculpa a minha ignorância. Quando é uma questão de valorização. Como a gente é muito desvalorizado nessa realidade, nessa matrix, isso é uma cultura natural, desvalorização. E quando a gente olha para isso dessa forma, percebe
o quanto que a gente usa esse sofrimento para se valorizar, para bater no peito e dizer, nossa, eu batalhei tanto para chegar aqui, eu sofri tanto, eu chorei lágrimas de sangue, né? Quem já não ouviu essa aí? Essa é brava, né? Essa é brincadeira. Então, assim, nossa, eu sofri tanto, eu ralei tanto, tô correndo atrás, tô ralando muito. Gente, quando eu ouço alguém falar que tá correndo atrás, o que tá ralando muito, eu falo, uau, como pode melhorar o que mais é possível? Desculpa. Não, desculpa a minha ignorância. Em inglês significa sem dor, sem ganho. Ah, no pain, no gain. Ah, desculpa, querida. Gigi é assim. Gigi é meio linear, tem um espectro autista, assim, meio. Tem hora que eu não entendo as coisas. Cognitivamente eu não acesso, desculpe. Ou seja, só temos conquista com dor e esforço. Tem que ter muito esforço. Não que não seja, assim, a dedicação, um certo esforço, eu acho super natural, né? Para você, um aprendizado na vida, você ter disciplina, né, na sua vida. Ah, você quer conquistar alguma coisa e tal. Então você vai fazer, o que eu quero conquistar isso? Ah, eu tenho que estudar para isso, sim. Eu tenho que levantar cedo para poder criar, para fazer, movimentar e tudo. Poxa, eu acho extremamente natural. Tem pessoas que acham que não necessariamente, tudo bem, mas eu acho que faz parte da disciplina humana, né? Você passar e os apuros são naturais, no dia a dia, né? Não quer dizer que a pessoa tem que viver, sair lá do buraco fundo. É legal, tem um monte de gente que sai lá, né? Daquele espaço de muita dificuldade mesmo, de miséria e sobressai. Só que fica todo mundo usando essa bandeira, né, de se autopromover em cima disso. E aí vira essa cultura, né? Ah, mas eu esforcei demais, E isso vai virando um desfile de justificativas, né? E uma competição, quem sofreu mais, quem é que se ralou mais, quem é que se esforçou mais. Isso não é falado com leveza. E acaba que vira uma bandeira, né? Vamos dizer assim, o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio ele nos traz para o caminho do meio. O Hahnemann da homeopatia, eu aprendi isso com ele, tão simples, ele falava, né? Caminho do meio. Caminho do meio é muito legal, nem num extremo, nem outro, né? Nem essa dualidade extremista, né? Criando muito trauma e drama. Nossa, eu já fui muito trauma e drama. Já, hoje em dia eu olho para tudo isso, eu me divirto muito, eu começo a rir de mim mesma. Que quando a gente está rindo da gente mesma, esse é o ápice da terapia, né? É se divertir com a própria inconsciência que a gente teve, ou às vezes tem no dia a dia, né? No dia a dia, não se fazendo de errado, mas olhando para as coisas e rindo de si mesmo. Eu me divirto muito, eu começo a rir, eu olho e falo, gente, Gigi, que é isso, Gigi? Né? Como pode melhorar? Como é que é isso? Então, essa necessidade de se valorizar em cima de muita dor e esforço, isso me remete um pouco também a uma cultura de escravidão, né? Você tem que sofrer e ralar muito para o senhor dos escravos se sentir. Ele nunca vai ficar satisfeito, né? Mas ele pode. Os chicotes, né? O senhor dos escravos está sempre descendo o malho, né? Essa Matrix não perdoa, ela leva a criatura às vias de fato, né? E a gente ter equilíbrio dentro dessa cultura do sofrimento, da dor e da dificuldade. E como eu estava falando que a respeito da liderança,
eu me peguei, sabe? Como eu estou estudando esse assunto agora de liderança, aí eu fui vendo os equívocos, o quanto que eu tô até o conceito de liderança, a percepção, né? O quanto a gente evita, né? Você tá nessa posição de liderança, porque você não é só questão de se fazer visto, é questão de ter que dizer não, de desenvolver um trabalho, de ser referência, se tornar, né? E poder criar um processo, uma situação onde outras pessoas também possam engajar num processo no meu caso, terapêutico, né? Outros terapeutas e clientes e alunos, né? Pessoas que vêm para poder receber aquela informação e uma mentoria. E o quanto, aí eu tenho, né, olhado mais profundamente, eu tô entrando lá no inconsciente com aquele aspirador de pó, sabe? Aquele aspirador. Aí eu vou fazendo as perguntas e eu entro lá e fico olhando, vou puxando com as perguntas tudo que, né, imã, é igual um imã, né? Vai tudo que tá na mesma energia, absorvido para trazer à tona para a gente poder usar o podpoc, ó, cortar pela raiz. Difícil romper com esse algoritmo do autossofrimento. Kelly. Mas quando a gente fala que é difícil, aí o nosso inconsciente assimila, nossa, como é difícil. E o cérebro e o inconsciente se unem para ficar difícil. E como seria você dizer que pode ser com muita facilidade e leveza? Me mostra, universo, corpo, me mostra o caminho da facilidade, da leveza, de liberar esse autossofrimento, sabe? Aí você vai se colocando nessa possibilidade de abrir mão da dificuldade. Porque no fundo, no final das contas, são esses pontos de vista, nossa, que é difícil, que é ruim, né? Todo esse perrengue interno que a gente tem, essas crenças, né? É que vão criando a nossa realidade. Então, na medida que quando a gente se depara com essa conclusão, que a gente olha a situação e fala, poxa, isso aqui é difícil, assim, mas como tudo isso pode ser mais divertido, mais leve e com muita facilidade? Aí você já vai quebrando esses algoritmos, né? E eu faço muito isso, porque quando chega na primeira camada, eu já tenho essa posição, falo, nossa, aí eu olho assim, aí eu vou primeiro, a minha reação, quando a gente reage, é falar, não quero mexer nisso aqui não, ai, que coisa chata, dá aquele ranço, dá mesmo, né, e aí depois você começa a entrar com as ferramentas, você dá essa leveza e fica com seu coração em paz, sabendo que o caminho não é você, o como, você só escolhe acessar e liberar esse algoritmo, né? Essas situações de autossofrimento, por exemplo. E você escolhe acessar. Lá seria a liderança, a sua realização, a sua expansão em qualquer nível da sua vida. E toca o pau. O corpo me mostra o caminho. Bom dia, Lorene. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá tudo bem sim, querida. Ontem eu não fiz live porque domingo foi o workshop e eu falei muito o dia todo. E ontem tinha gente para atender, os clientes, né? Aí eu falei, né, ainda eu sentindo um pouquinho a garganta, destruir, descriar tudo isso, né? Aí eu achei melhor poupar um pouco da garganta e da energia também, porque eu ainda tinha um dia todo pela frente. Ontem a segunda aqui foi movimentada.
Muita coisa resolvendo aqui também, pessoas vindo aqui resolver umas coisas na chácara para mim, tudo. Então foi um dia assim, movimentadíssimo. Aí não deu para eu fazer a live. Aí eu estou aqui hoje falando sobre quanto que você está disposto a assumir a liderança da sua vida. Já pensou? Que delícia! Gente, liderança da própria vida tem cheirinho, né? De vida adulta, de ser adulto, né? Porque a gente acha que ser adulto é só ter filhos, é só pagar conta, né? Se esforçar para poder fazer as coisas. Não. A liderança, ela vem com... Eu acho que seria com a maturidade mesmo, né? Maturidade da vida adulta. A gente entender esse processo de liderança, de autogestão, autogoverno, né? Também. Tá tudo um pouco junto, misturado, tudo isso. E abrir mão desses pontos de vista que a gente tem, de que eu não posso, né? Então, se você é um terapeuta, você não pode ter uma liderança na sua área. O que você vai fazer? Você vai se esconder, ter dificuldade de se posicionar, dificuldade de muitas vezes desagradar algumas pessoas, dizer não para algumas pessoas, né? Vamos dizer assim, limpar o seu inconsciente de todo esse perrengue que você acredita que você tem que se matar para chegar em algum lugar. E principalmente toda esse conteúdo que essa exclusão que a gente viveu de se manter escondido para não aparecer, para não desagradar a nossa família, primeiro os nossos familiares, depois os colegas, situações. Eu não quero aparecer. E a gente internalizou essa crença de que tem que ser menos para poder agradar as pessoas. Para você ser menos do que as pessoas no geral hoje, você tem que ser muito medíocre. Porque o medíocre é aquilo que está no mediano, né? O médio ali. E o médio, vamos dizer, a frequência do mediano está muito baixo, né? Então você vai entendendo assim que para você viver essa liderança, muitas vezes você vai ter que despontar, vai aparecer mais, né? E a gente carrega lá no inconsciente essa vontade de não desagradar. Não quis desagradar a mãe, o pai, os irmãos, os coleguinhas, não quis aparecer. Muito bullying, né? Muito bullying. Discernir para quem eu digo sim, para mim ou para o outro. Exatamente. É exatamente isso. É você se escolher em várias situações, você se escolher. E aí, a partir disso, você pode dar ao outro algo de qualidade, se você se escolheu, né? Então, você não entra no processo de abuso. A gente acha que ser legal com os outros, né? Ser bacaninha, que todo mundo vai amar a gente. Não vai dar trabalho pra gente se a gente for muito legal e permitir que as pessoas, né, nos abusem. Mas, na realidade, a gente já está se auto-abusando, né? Porque a gente não quer viver a possibilidade dessa liderança da própria vida, dessa governança interna e externa, né? E nós vamos nos mediocrizando e nos tornando pequenos para poder satisfazer, estar dentro da narrativa, para se sentir pertencente.
para pertencer a essa grande manada, né? E aí, quando você percebe que se você exercer essa liderança sua, interna, pessoal, na sua vida, e você expandir, você vai sair muito do perímetro da manada. Sua cabeça vai aparecer demais, você vai, né, aí ficar toda a manada olhando para você. Aí eu fico pensando, sabe aqueles desenhos que o pessoal faz? Eu acho tão legal. Aí todos olhando assim, como quem diz, né? Quem que você pensa que você é? Sabe essa frase que a gente ouviu muito? Quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é para falar assim ou fazer isso? Né? Essa competição dos egos, né? E tem que colocar a criança interior no caminho, né? Exatamente. O adulto assumir a liderança, exatamente. Porque criança não assume liderança de vida adulta. É lógico que você já vê, às vezes, um líderzinho, né? Mas o líder não é só comandar as pessoas, é muito além disso. E eu fui entendendo que essa liderança também, primeira coisa é liderar a mim mesma, né? Essa liderança interna, de poder, primeira coisa, me tornar inteira, plena de mim mesma. Depois, naturalmente, essa liderança na vida adulta, ela vem de uma forma muito natural. E muitas vezes a gente passa a vida inteira escondendo, né, para não aparecer nesse nível. Evitando. E muitas vezes, eu pelo menos, sempre me achei... Eu sou do tipo que acho que eu nunca tá bom, nunca tá preparado para nada e tudo. Naturalmente, eu tenho feito, né, esse exercício de pequenas lideranças, né, dentro dos meus cursos, dos tratamentos e tudo. Mas eu sempre acho, eu tenho um ponto de vista que não tá legal, não tá bom, e eu tô sempre com um chicotinho, né, me sentindo culpada e tudo, e aquele medo da rejeição, né? Que eu não tô sendo boa o suficiente e eu vou ter que pôr limite num monte de coisa, definir as regras do jogo, né? Quando você tá aplicando um tratamento em pessoas, quando você tá dando um curso, um workshop, você tem que estabelecer, né, a liderança ali. Eu faço isso com muita facilidade, mas eu tenho uma vozinha lá no fundo. Sabe aquela vozinha que a gente tem? Eu tenho certeza que todo mundo tem aqui, que fica pi, 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 pi. E aí a gente tem que ir lá pegar essa personalidade, essas crenças, essa limitação lá no inconsciente, pegar pela orelha, vir arrastando e pode poca em tudo isso, né? É você poder se ver, né? É você trazer o melhor de si mesmo, né? E ter esse propósito, né? Tá certo, esse propósito de expandir, de ser o melhor de si mesmo. E muitas vezes a gente começa a fazer comparação. No meio do caminho, a maior parte das pessoas desistem porque elas olham para as outras pessoas que já passaram, fizeram a trajetória, já passaram do ponto que ela tá ali começando e o outro já tá lá na frente. Aí ela começa a comparação. Gente, comparação é algo completamente avesso à consciência. Então a gente começa a se comparar. Cada um é um universo. A realidade de cada um não tem nada comparável. Você é um ser único, cada um de nós. Aí você olhar para o outro, admirar e falar, poxa vida, né? Essa pessoa é tão... Ela tem
uma condição assim tão legal, ela conquistou tanta coisa. Deixa eu observar aqui. Você pode se inspirar em muita coisa, perceber o que muitas coisas que ela coloca, ou que, não sei, ela veicula e você que é verdadeiro para você. Ou então o posicionamento, né? A gente, quando é criança, aprende essa comparação pelos adultos. E é uma pena, né? Porque muito julgamento. Essa comparação vem com muito julgamento. E aí a gente vê que a competição e o julgamento estão de mãos dadas. Às vezes a pessoa foi educada de forma a competir de uma forma assim irracional. Isso tá a personalidade da competição tá amalgamada até as últimas fibras, né, do inconsciente da pessoa. É um trabalho, né? Tem que dar pó de POC infinitamente e liberar tudo isso. E vai soltando as camadas. É possível? Claro que é. Trabalhar isso tudo é muito possível. E bastante indicado, né? Eu gosto. Adoro esses desafios. Esse da liderança agora tá chacoalhando, Gigi. Tá mexendo comigo. E eu tenho visto, assim, o quanto que quando a gente usa as ferramentas de uma forma equilibrada, em todos os sentidos, inclusive de não entrar no aspecto de eu estou errado, né? De não se autoflagelar com chicotinho, aquele pá, minha culpa. E olhar para tudo que a gente viveu e perceber que a gente experimentou, a gente não errou nem acertou. Nós experimentamos. Mas não, a gente carrega de julgamento e olha para tudo e dá-lhe chicotinho. E esse aprendizado tem sido muito intenso para mim. Abrir mão dessa autoflagelação, né? Escolher estar comigo, me escolher, olhar para tudo, ficar do meu ladinho, assim, bem do lado mesmo, de mão dada, firme, sabe? O adulto. A hora que a criança vem, aqui, ó, agora é coisa de adulto, fica tranquila, pode brincar, relaxa, que o adulto aqui, quem vai resolver agora sou eu. A busca da aprovação, né, gente? Poxa vida, olha quanta coisa que a gente está olhando aqui hoje, né? Que a gente está expandindo esse papo aqui, esse papo quântico da Gigi, eu adoro. E são reflexões, né? São reflexões maravilhosas. A gente vai para o errado de si, vai para muito julgamento, comparações e muita competição. E aí a coisa vira o que vira. Adultos frustrados, magoados, tristes. Minhas escolhas, Gigi, me conduziram para sair de muitas caixinhas, que no coletivo era absurdo. Mas eu continuei, sim, parabéns. E modifiquei o caminho, parabéns. Hoje já percebo que já encorajo com minhas escolhas os mais novos. Nossa, que legal, é isso mesmo. Você começa a virar referência. Gente, eu adorei esse comentário seu, todos os comentários, gente, obrigada. Legal quando vocês vão interagindo, né? Vocês vão dando ideia e a gente desenvolve o assunto. Quando a gente é jovem, principalmente assim naquela fase de pré-adolescência, adolescente, não tem sempre alguém na família que você adora porque é meio fora da casinha? Meio fora da curva, que você tem aquela esperança que aquela pessoa vai te salvar daquele calvário. De ter que ficar acompanhando aquela família muito tempo, assim, que você vai ter que ficar obedecendo aquelas coisas que você não vê o menor sentido. Entende? E aí você vê aquele parente, aquela pessoa fora da casinha. E às vezes a pessoa, assim, ela não quer dizer que ela esteja
no ápice do amadurecimento delas, a gente vê as dificuldades e tudo. Todo mundo, né, às vezes junta, a família adora, né? Vão malhar o Judas. Quem que é o Judas? É a ovelha negra aqui, fulano de tal. Vamos sentar e vamos malhar o Judas até não aguentar mais. Vamos destruir a imagem. E quando, assim, você vai percebendo, você já tá ficando mais adolescente e tudo. E aí você tem, às vezes, a oportunidade de conviver um pouco, em alguma situação mais próximo daquela pessoa e se divertir com ela. E ver o quanto que, às vezes, né, ela tá feliz, tá mais expandida, né? E essas pessoas, normalmente, elas não se importam com o que as pessoas pensem delas. Elas não fazem relevante o julgamento dos outros. Elas não se definem pelo julgamento, pela fofoca, né? Pelos comentários, por nada. E continuam vivendo a sua própria vida, criando esse espaço de permissão, de ser ele mesmo, de fazer as coisas que tem vontade. É gostoso isso, né? Eu vivo um pouco isso. E eu vejo assim que eu sou aquela vovó que traz assim, às vezes, né, um espaço de, olha, pode ser diferente, né? Pode ser de outra forma. Aquela vovó que abre, né, essa possibilidades para que a família, às vezes os netos, né, possam experimentar coisas diferentes. E eu tenho procurado proporcionar isso, né, para os netos. E isso dá um sentido de alegria para a gente, né? Que a gente fala assim, poxa vida, eu sou aquela ovelha negra que deu certo. E esse dá certo, né? Entenderam como é que é? O mundo, porque é o seguinte, o que é dar certo? É você exercer a liderança da sua vida. Você está nas áreas da sua vida, você está inteiro, você está realizado. Você não está no perrengue financeiro, afetivo, né? Você não está arrumando confusão. Eu fui ovelha negra da família e fora da casinha. Minha mãe também foi na época dela. Nós sempre fomos fora dos padrões do restante da família. Pois é, filho de peixinho, peixinho é, né? Ai, que legal. O nosso sorriso fácil, aquela coisa de tá tudo certo, deixa as pessoas confusas demais, né? Ô, Roseli, o povo não... a gente não reclama, não senta para sentar para malhar o Judas. Como assim? Gigi, seus netos têm sorte em ter você. Ah, que bom. Que bom. Espero que eles pensem assim também. Mas eu acho que a tendência na maturidade, quando a gente está harmonizado, mais equilibrado e tudo, e está tendo uns resultados, porque o que a família não consegue resistir é os resultados visíveis. De você estar, não que você está perfeito, nada disso, mas você humanamente, você está com a sua vida organizada, você está podendo proporcionar para, né, os netos, para a família, algo assim, às vezes diferente também. E você tá na liderança da sua vida, você está expandindo, você tem o seu sucesso pessoal em qualquer nível, tá? Não estou dizendo que você tem que virar estrela de Hollywood, não. Se virar, tudo bem também, se escolher, tá tudo certo, entende? Gigi, minha inspiração diária. Ah, que bom, querida. Obrigada. Eu também gosto. Essa live é a minha inspiração diária. Dá aquele up. Eu sinto falta, sabe? O dia que eu não faço, eu sinto falta. Porque aqui a gente faz reflexões, a gente usa ferramentas e eu vou descobrindo algumas camadas, algumas coisas minhas aqui. Bem legal. Não é só vocês, não. Eu também. Eu vou olhando para um monte de coisa aqui minha e vou falando, vamos olhar isso aqui direito. E assim nós vamos rompendo, né? E baixando todas as barreiras. E trabalhando
para quem escolhe com mais consciência, mais clareza, né, expandir realmente a consciência, a Disneylândia dos adultos, né, conscientes, dos humanoides, é expansão de consciência. Qual é o melhor que tem no mundo? Você faz, aí você começa a ver o que é a magia, né? A possibilidade de você criar mágica na sua vida todo dia, toda hora, em todas as situações. E aí todos os dias eu olho e falo, nossa, quanta mágica eu fiz num dia só aqui, ai que delícia. Né? É você se reconhecer, olhar para você no final do dia e falar, puxa vida. Ai, eu errei, ai, eu tô se sentindo culpada. Não, você experimentou, você fez o seu melhor. E, gente, se tratar com mais amor, mais carinho, né? A família diz, ela não tem problema, mas no tom de julgamento e deboche, né? Só por vivermos com leveza, exatamente. Isso a pessoa... esse é perfeito, esse comentário, é isso mesmo. Aí eles ficam, né, te julgando, né? Ah, você, isso aí, ó, tem nem problema. Aí, ó, não tá nem aí pra nada. E doida pra você se... pra você se ferrar, né? Pra ela falar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fica vivendo desse jeito aí, com essas conversas de podpoc, blog, aí lá, dessas coisas de axis conscious, sei lá o quê. Tá vendo? Tá vendo onde é que foi se meter? Eles ficam esperando o momento. Aí você vai. Aí passa o tempo, e você só mais feliz, mais leve, mais alegre, cuidando da sua vida, sentando no seu trono, sendo, né, exercendo a liderança da sua vida. E aí a pessoa fala, vai ficando com uma raiva, vai dando um ódio, vai dando um ódio na pessoa. Ai, se diverti demais, é bem assim mesmo, Roseli, adorei essa. Que delícia. Ai. E vamos que vamos. A turma não é brincadeira, não. O pessoal humano, ele quer assim, ele tem que ter razão. Você não pode ter razão. E aí, lógico, você fala, não, aí de vez em quando para amenizar, sabe, Roseli, você chega pra pessoa e fala assim, mas você tem razão mesmo, você tem toda a razão. Fala umas vezes assim pra pessoa, você tem, qualquer coisa que ela falar, você fala, você tem toda a razão. Nossa, te dá um alívio e a pessoa também esquece um pouco. É muito divertido, né, gente? É divertido. A gente tem que rir, tem que né, eles fazem, cada um tá no seu papel, fazendo o seu melhor, né? Na sua trajetória, no seu parâmetro, né? No seu padrão de consciência, a condição de expandir a consciência. E realmente é para poucos, ainda não é assim para a grande maioria. Mas eu considero que mesmo dentro dessa população tão gigantesca e tudo, a gente percebe, né? Que tem um despertar assim, coletivo, em vários níveis e tudo, que eu acho que é significativo. É motivo da gente aplaudir, da gente comemorar e dizer o que mais é possível e como pode melhorar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Domingo que vem... Ai, aqui, ó, domingo que vem tem fluxo quântico da abundância, tá bom? Vou fazer uma tríade aí. Já tava com saudade? Tem alguém aí? Me fala aí. Escreve aqui, comenta aqui depois pra mim. Tava com saudade do fluxo quântico? Eu já tô sentindo falta. Ai. Pois é, menina. Incomoda o sorriso muito leve. Não, uma das prerrogativas dessa realidade, você não pode ser feliz, estar feliz. Obrigada, gente. Obrigada. Eu adorei. E aqui, vê se vocês... Faz uns comentários lá depois, tá bom? Lá no feed que ajuda. Da live. Qualquer coisa, põe lá, tá bom? E aqui, então domingo que vem tem fluxo quântico. E vai ser domingo mesmo, às 8 horas, fluxo quântico da abundância. Vamos! Despertar
essa energia e vamos manter o estado vibratório da abundância por 3 semanas, 21 dias. Eu quero ver você não entrar na abundância. E eu sei que tem um monte de gente aqui que me conta, que fala que está com esses fluxos, os fluxos quânticos que foram feitos anteriormente, todos voltados para riqueza, dinheiro, milagres, né, facilidades e tudo. As pessoas estão dizendo para mim o quanto que afetou positivamente, expandiu a vida delas. E, então nós vamos nessa empreitada aí de 3 fluxos quânticos seguidos. Para quê? Para manter, tá bom? Aí já vou ver se até amanhã eu solto o post. Tá bom, gente? Beijo grande, façam as suas inscrições para domingo e até a próxima live. Liderança. Vamos exercer a liderança da nossa vida. Isso é fundamental. Tchau.